Existem mensagens na Bíblia que não foram direcionadas a reis, não foram direcionadas a imperadores, mas foram direcionadas à igreja. Mensagem que foi escrita pelo próprio Cristo. Mensagem de arrependimento, exortação, uma mensagem de advertência. E talvez essas mensagens nunca foram tão atuais. E é sobre isso que nós vamos falar. Oi, eu sou Paulo Gomes, sou diácono da Assembleia dos Anciões Ministérios chamado de Fogo, presidida pelo Bispo Wellington Barbosa e pastora Madalena Barbosa. Sou casado, minha esposa é diaconisa Fernanda Gomes e também tenho uma filha de 6 anos, a nossa princesinha Orlando. E hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens ou reflexões sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E essas 7 igrejas não só revelam problemas e defeitos da igreja do primeiro século, mas também ela fala muito de problemas atuais, tanto na vida de algumas comunidades, algumas igrejas, quanto na vida de um crente, no cristão em particular. A Bíblia declara no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 1, que diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Daqui a gente tira algumas conclusões que algumas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse, algumas pessoas têm um certo temor de ler o livro do Apocalipse. E desde já, nessa primeira instância, nós vemos que o livro do Apocalipse, que a palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que quer dizer revelação, ela não começa com juízo, ela não começa com anticristo, com trombeta, com arrebatamento, mas ela começa com revelação. O maior intuito do livro do Apocalipse é revelar. E Jesus diz a João, e nós vamos ver, que era para ele escrever tudo o que ele veio. Se você for comigo no verso 2 do capítulo 1, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que estão nela escritas, porque o tempo está próximo. Nós vemos que quem lê, quem ouve, quem guarda são bem-aventurados. Então, o intuito também é tirar esse medo, esse temor das pessoas lerem o livro do Apocalipse e ver que tem muito mais coisa que Deus tem a revelar além da destruição, do caos, enfim. Então, a palavra tema do livro do Apocalipse é revelar. Não é deixar nada oculto, mas sim revelar a glória de Cristo, revelar os juízos, revelar também a soberania de Deus e também revelar o estado das igrejas. Ao lermos o versículo 9, diz assim: eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e a paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Nós vemos que João, o autor, o escritor dessa mensagem, o escritor deste livro, o último discípulo, ou último apóstolo de Jesus vivo, que no ano de 90 a 95 a igreja continua numa perseguição e agora comandada pelo imperador Domiciano, vai colocar João exilado, João preso dentro da ilha de Pátimo.
uma ilha rochosa, uma ilha sombria, uma ilha isolada. João está ali passando por aflição do jeito que ele fala, do jeito que ele escreve. E ali, um dos piores momentos da vida de João, João recebe a maior revelação de toda a sua vida. Então, João está no seu momento de aflição, nos seus piores momentos. E nesse momento, Jesus ele decide se revelar na vida de João. Então, João está sendo preso. Preso pelo quê? Preso pela palavra de Deus. Preso pelo quê? Pelo fato dele ser testemunho de Jesus Cristo. Então, João, aqui no seu momento de aflição, no seu momento de exílio, no seu momento que ele está preso na ilha de Patmos, Jesus decide assim revelar a João. Verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João vai fazer a declaração da primeira característica de Jesus. A primeira característica qual João vai ter contato com Jesus glorificado, Jesus em sua glória, Jesus no céu, é a sua voz. Naquele momento, João ele só ouve uma voz. E a voz dizia a ele assim, verso 11: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve-o no livro, e envio as 7 cartas que está na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E João, quando ouve essa voz, João se vira. E quando João vira no verso 12, ele vai dizer: virei-me para ver quem estava falando comigo. E virando-me vi 7 cartiçais de ouro. E no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça, e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como uma voz de muitas águas. João agora vai ver o próprio Cristo, só que glorificado na eternidade. E a reação de João é cair como morto. Verso 17. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que foi morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e o inferno. Escreva essas coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Jesus agora se revela a João. E isso tudo que nós pontuamos agora, nós iremos detalhar lá na frente, quando Jesus ele vai se revelar a cada igreja, a cada 7 igrejas. E verso 19 e 20, para a gente concluir, diz assim: escreve as coisas que tem visto, as que são, as que depois hão de acontecer. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. Então nós vemos aqui a introdução do livro e a introdução das cartas, que nós iremos compartilhar. Depois que João faz toda a descrição do Cristo revelado, do Cristo glorificado, Jesus vai comunicar a João: João,
não tem os 7 candelabros, não tem as 7 estrelas que você viu na minha mão. As 7 estrelas são os anjos de cada igreja. E os 7 carçais, os 7 candelabros, são as igrejas. Se a gente voltar no versículo que a gente leu, o verso 13, você vai ver que Jesus está no meio dos 7 carçais. E aqui já deixou a mensagem para a gente introduzir essa série que nós iremos iniciar. Jesus está nos 7 candelabros, no meio dos 7 candelabros. Quer dizer que Jesus ainda está no meio da igreja. Quer dizer que Jesus ainda governa no meio da igreja. Que Jesus sabe o que acontece. Que Jesus vê. Que Jesus ainda conforta. Que Jesus ainda confronta. Que Jesus ainda está presente. Não é um ser que está divertindo porque ouviu falar. Não, é um ser que está divertindo porque ele viu. É um ser que ele está confrontando porque ele estava lá. E uma das coisas que mais se repete nas 7 cartas é: eu tenho visto. Então, Jesus, ele fala porque ele tem visto. E para a gente concluir essa introdução, todas as cartas têm uma palavra em comum. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repare que, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas é plural. O que o Espírito diz às igrejas. E aqui já deixo mais uma lição. Que não é só porque a carta foi enviada a Laodiceia, é a Laodiceia que tem que ouvir. E é a Laodiceia que tem que seguir os conselhos. A mesma coisa para Esmirna, a mesma coisa para Pérgamo, a mesma coisa para Tiatira, a mesma coisa para Filadélfia, para Éfeso. Não. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E durante o tempo em que a gente estava ministrando essa série de mensagens em nossa igreja, a gente chegou em uma conclusão. Que o problema de Pérgamo e o que se passava em Pérgamo, ou a advertência de Pérgamo, não era a advertência de Éfeso. Não era a mesma advertência de Laodiceia. Mas hoje a gente consegue ver que o problema das 7 igrejas, muitas vezes a gente encontra tudo numa mesma comunidade. E trazendo um pouco mais para nós, é que não só pegue essas mensagens e direcione a igrejas, mas direciona a você. Enquanto a gente estiver conversando, trazendo reflexão, enquanto a gente estiver ministrando, não pense, a igreja tal, não. Me identifiquei. Jesus está falando comigo. Uma das frases que eu uso muito em minhas mensagens no início delas é impossível Deus não falar comigo. E eu tenho certeza que durante essa série, Jesus, ele vai falar muito com você. Então eu te convido para estar conosco nos próximos episódios. Próximo episódio, Igreja de Éfeso. A igreja que tinha perseverança. A igreja que guardava a palavra, que guardava a doutrina. Porém, era uma igreja que deixou o primeiro amor. Te convido a se inscrever, dar curtida, ativa o sininho para você receber as próximas notificações e não perca essa série. Eu gostaria muito que você comentasse, que você colocasse onde você foi ministrado, se tem sido bênção, que você compartilhasse ao máximo de pessoas que tiver. E desde já também deixar aqui na descrição desse vídeo, nós temos alguns e-books para você que está na área do louvor, para você que está na área da palavra e para você que está na área da intercessão. Nós temos 3 e-books, cada um com um tema de homilética,
o tema de adoração e o tema de oração e intercessão. Nosso propósito é ajudar ministérios. Então fique com Deus. Guarde essa palavra. Estou ansioso para o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Fique na paz.